Janela para a Arte, uma realização da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Olá! Estamos iniciando o programa Janela para a Arte e você é nosso convidado para ficar conosco e conhecer um pouco mais sobre a arte, sua relação com o espiritismo e sua prática no movimento espírita. Eu sou Lirálcio Ritt e ficaremos juntos no programa de hoje, onde teremos no quadro Conversa de Artista o professor Glaucio Cardoso, nos trazendo informações importantes sobre os conceitos e definições de arte e suas primeiras manifestações. Conheça também um pouco do trabalho desenvolvido pela Assessoria de Artes da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Teremos ainda instantes de música e informações. Fique conosco! Para começarmos, vamos conhecer um pouco sobre uma atividade que tem sido desenvolvida em diversos pontos do país, conhecida como Palestra Musicada. De diversos formatos e abordagens, trazemos a você a experiência do grupo musical Razão Áurea, que vem há 1 ano realizando palestras musicadas na cidade de Curitiba, Porto Alegre e Boa Esperança, em Minas Gerais. O grupo atualmente tem 3 palestras artísticas prontas: Viajores, Uma Vida Melhor e Os Discípulos do Mestre, Pedro, que trata das experiências do apóstolo Pedro aplicadas a uma reflexão a respeito das nossas próprias experiências. Participando conosco do Janela para a Arte, Aldo Motelevich e Fábio Leite. Grupo musical Razão Áurea. Bacana a gente estar aqui com vocês, agradeço o convite, queria mandar um grande abraço a todos os ouvintes da rádio. E sobre essa questão, sobre a palestra artística, eu acredito que essa palestra artística começou, ela estava ali em estágio embrionário há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Fábio? Isso, foi mais ou menos isso, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente sentiu uma vontade muito grande de esmiuçar um pouco mais o conteúdo das letras das nossas canções. E isso começou a tomar uma proporção maior, né? A gente percebeu que tinha um potencial enorme nessa exploração dessas letras, né? Porque tinha um conteúdo doutrinário que poderia ser bem explorado. Bacana você falar desse conteúdo doutrinário, Fábio. A gente não imaginava, né, que quando a gente começasse a analisar a letra da canção, ia ter tanta informação, né? Que às vezes a gente canta e não presta atenção. Mas ali tinha tanto, né? Tanta informação bacana, tanta reflexão para fazer em cada parte da música, que isso foi tomando realmente uma proporção de acharmos outras canções, né? Para inserir, para costurar dentro de cada parte, né? Dividimos as músicas, né? Em cada parte ficou muito bacana. Passagens do Evangelho. Passagens do Evangelho, links doutrinários mesmo, né? De Kardec, Livro dos Espíritos. Tudo poderia ser apresentado dentro dessa mesma palestra, simplesmente pegando as letras de uma canção. Então isso foi uma maneira bacana de demonstrar para as pessoas o quanto tem dentro de uma canção espírita, né? Exatamente. O quanto material. E a partir disso a gente percebeu que existia também algo muito forte, que era a questão da sensibilização do ser. A gente percebeu que levando arte para o ambiente da palestra, daquela palestra tradicional, a gente conseguia chegar na alma das pessoas onde a palavra não consegue chegar. E essa sensibilização também tem trazido resultados bem... Pegando o gancho aí do que o Fábio está falando sobre sensibilizar, já a gente tem falado muito isso na palestra também, né? Kardec alerta, né? Isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos bons espíritas, né? Ele tem um texto onde ele diz: o espiritismo bem compreendido, sobretudo bem sentido, né? Leva aos resultados acima, ou seja, ele está falando ali dos bons espíritas. Ou seja, esse é um propósito maior de uma palestra artística, mexer com os sentimentos, né? E é isso que nós nos propomos. Não trabalhar só o conteúdo doutrinário, falar, né, sobre algum assunto específico, mas tentar chegar no coração das pessoas, sensibilizá-las, né, para as verdades eternas, que é uma das nossas missões que nós nos colocamos como, né, que eu acho que a palestra tem que primeiramente mexer conosco, né, tocar o nosso coração, a partir daí utilizar ela para divulgar a doutrina espírita, mas em terceiro lugar a gente colocou sensibilizar os corações para as verdades eternas. É isso aí, equilibrando sempre razão e emoção, né, como o próprio Kardec trouxe
nessa linda passagem aí. E eu acho que a gente podia agora tocar, né, Aldo, uma dessas canções que servem como tema de uma palestra que nós temos, que é a Viajores. Sim. Para, a partir desse espaço aqui, gentilmente cedido à Razão Áurea, a gente levar para vocês um pouco do que é, né, a palestra artística. Bacana. Vamos tocar Viajores, então? Que daí essa aqui também acabou virando uma palestra bacana sobre autoconhecimento e a gente vai tocar para vocês. Viajores. No deserto do meu coração encontrei um caminho e das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e Ali. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e Ali. Yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar, me chamar, me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e Ali. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e Ali. Você quer conhecer mais sobre o movimento de arte espírita em nosso país? Acesse www.abrarte.org.br. A arte é das mais profundas formas de expressão que o espírito pode encontrar sobre a Terra. Quando penetrada por ideais de excelência, cabe à arte
o labor de cooperar no desenvolvimento da estesia nas criaturas de Deus. Cooperador de Deus, cabe ao artista desenvolver ou colaborar para que se desenvolvam nos seres humanos os sentimentos do belo, do inefável, do indefinível. Essas palavras fazem parte da mensagem A Missão da Arte, psicografia de Raul Teixeira. No programa de hoje, teremos a participação do professor Glaucio Cardoso, nos trazendo informações sobre os conceitos e primórdios da arte. Professor, qual a utilidade da arte? Eu acho que é a grande pergunta. Qual a utilidade da arte? Muito antes de pensar em fazer qualquer tipo de faculdade, eu me vi aos abraços com a arte de um modo geral. Apesar de ser de uma família onde ninguém praticava arte, eu sempre tive a felicidade de ser filho de um homem de pouca instrução, mas que um dia falou assim: meu filho, vem cá que eu vou te apresentar uma coisa muito bacana. Foi quando eu comecei a gostar de ópera. Foi quando meu pai me apresentou a ópera. Então, muito cedo eu me vi envolvido com a arte de um modo geral. E um dos livros que eu li, ainda pouco saído da adolescência, foi um livro intitulado A Necessidade da Arte. É um livro de Ernest Fischer. Impressionante, um livro ao qual eu estou constantemente retornando. E o que é muito interessante, o que ele fala ali, assim, entre tantas outras coisas, o que ele comenta é que a arte é fundamentalmente inútil. Ela não tem uma utilidade do ponto de vista pragmático, do ponto de vista utilitário, na sua mais ampla acepção. Mas imaginemos um mundo sem música. Imaginemos um mundo sem filmes, sem pinturas. Imaginemos um mundo em que não há o espaço para a invenção. É praticamente impossível a gente conceber um mundo em que não haja realizações no campo da imaginação, no campo da ficcionalização, porque isso faz parte do ser humano, né? E isso é uma necessidade que acompanha desde o letrado até o sujeito mais embrutecido. Isso se mostra desde as pinturas maravilhosas que todos nós conhecemos, as sinfonias, até as anedotas que são inventadas, os memes que as pessoas inventam hoje no Facebook, nas redes sociais, são justamente uma forma de ficcionalizar, de criar algo. Então a arte é isso. Ela não tem utilidade, ela é necessária, ela é imprescindível. Se a gente pensar, por exemplo, nas pinturas das igrejas, feitas principalmente durante a Idade Média, durante o Renascimento, eu digo sempre para as pessoas o seguinte: tudo o que nós, hoje, em pleno século XXI, entendermos sobre uma pintura medieval é muito menor do que o que qualquer analfabeto da época em que aquela pintura foi produzida era capaz de entender. Porque as pinturas eram produzidas para ensinar a palavra de Deus dentro da igreja, num contexto em que a grande massa era formada por iletrados. Se a gente pensar que tinha essa utilidade, a gente vai dizer que aquilo não é arte. Mas nós, hoje, o entendemos como arte. Da mesma maneira que as pinturas rupestres são consideradas arte, embora nós não saibamos exatamente para o que elas foram feitas. As pirâmides são objetos de arte arquitetônica fantásticos e servem para guardar corpos. Eram túmulos. Então eu acredito que o conceito de arte ele passa muitas vezes também pelo observador. E às vezes o observador tem uma conceituação que é muito mais dominante do que a do produtor daquilo. Eu penso que cada um de nós deve em algum momento se perguntar: por que eu faço arte? Por que eu continuo fazendo uma atividade que muitas vezes não me traz nada? Não me traz nenhum retorno. Não me traz retorno financeiro, não me traz reconhecimento. A gente se pergunta isso. E aí eu remeto sempre a que depois que você se responder isso, você tem que ter em mente
uma frase que eu gosto muito do Stanislavski, que ele diz assim: nós temos que amar a arte em nós e não a nós mesmos na arte. Nós temos que entender que nós estamos a serviço da arte. Nós nos utilizamos dela, mas nós somos servos dela. Que a arte é um meio para que a gente se conheça mais, se entenda mais. Não é só uma maneira para a gente se apresentar perante o mundo. Então eu penso que o espírita artista, o artista espírita, a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele não vai ter reconhecimento. Ele não deve esperar esse reconhecimento, porque senão ele começa a fazer arte pelo motivo errado. E isso é muito perigoso. Eu penso também, por minha vez, que nós somos trabalhadores que estamos preparando o caminho não para os espíritas do futuro, mas nós estamos preparando o caminho para uma nova consciência sobre a arte para o ser humano. Então, sentir a arte, para mim, passa necessariamente por uma indagação racional. De minha parte, e esse porque a gente só pode dizer em nível pessoal, de minha parte, eu, Glaucio, faço arte porque eu tenho uma necessidade de dizer coisas de uma forma que não necessariamente as palavras do dia a dia dão conta. Janela para a Arte, uma realização da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Você quer conhecer mais sobre o movimento de arte espírita em nosso país? Acesse www.abrarte.org.br. Com o intuito de promover a prática artística no movimento espírita de sua região, a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte instituiu a Assessoria de Artes do Rio Grande do Norte. Vamos conhecer um pouco dessa experiência com Marcelo de Aquino. Eu me chamo Marcelo de Aquino, sou artista espírita aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, faço parte do grupo Persona de Teatro Espírita e também do coral Pato Socorro, ambos os grupos sediados na Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, a SECA, aqui em nossa cidade. Bem, para nós é primeiramente um prazer estar participando dessa iniciativa. A Assessoria de Arte Espírita do Rio Grande do Norte, ela surgiu em 2010, durante o momento em que a Abrarte havia lançado em todo o Brasil uma iniciativa muito importante e que deixou realmente marcas muito positivas no nosso movimento de arte, que foi a Semana Nacional de Arte Espírita. Para realizar essa Semana Nacional aqui em Natal, eu e outros companheiros que somos associados à Abrarte, nós criamos um grupo para poder pensar e executar essas atividades que a gente gostaria de realizar aqui em Natal, na Semana Nacional de Arte Espírita. E realizamos essas atividades, graças a Deus foi muito exitoso esse nosso intuito, esse nosso esforço aqui em Natal, com palestras, com apresentações artísticas. O interessante é que nesse momento, quando nós terminamos de fazer as atividades, nós tínhamos aquele grupo ali, o nosso presidente Éden, presidente da federação, vendo a formação daquele grupo, um grupo de companheiros artistas que estavam pensando de forma responsável, com a vontade verdadeira de incentivar e de fazer com que a arte espírita ganhasse um dinamismo e um impulsionamento maior aqui no nosso movimento, nos convidou para criarmos um grupo para pensar exatamente isso, que não ficássemos somente naquele esforço de 2010 da Semana Nacional, mas que aproveitássemos aquele encontro entre companheiros trabalhadores da arte espírita para criarmos um grupo para pensar a arte espírita com o ideal de integração e unificação da arte espírita em terras potiguares. E aí então, nós em 2010 resolvemos formar a assessoria de arte espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, desde 2010, nós começamos a desenvolver atividades, tomar iniciativas para criar esse ambiente novo de valorização da arte aqui na nossa cidade, no nosso estado. A assessoria, ao longo desses 6 anos, realizou 5 mostras de arte espírita, momento em que os grupos se reúnem para compartilhar aquilo que produzem,
música, teatro, dança, poesia, literatura, enfim, várias linguagens artísticas que se reúnem no momento e nós apresentamos esses trabalhos não só para o movimento espírita, como também para fora da casa espírita. Então, a assessoria já realizou 5 edições da mostra e também 5 edições do nosso Enarte, né? O nosso encontro de artistas espíritas do Rio Grande do Norte, que é um momento mais de capacitação, momento em que nós nos reunimos também com todos os grupos e todos os companheiros artistas espíritas aqui do Rio Grande do Norte para proporcionar momentos de aprendizagem, com realização de palestras, com realização de centros de interesse, de oficinas, de seminários, e sempre convidando um irmão nosso de fora, de outros estados. É um momento, o Enarte, em que a gente se encontra para que nós possamos estudar a arte espírita. E também outras atividades como sarais poéticos que já fazemos, inclusive tem um já programado agora para o dia 18 de setembro no Ferreiro Torto, um espaço com valor histórico muito grande na cidade de Macaíba, a cidade natal de nossa amiga poetisa Alta de Souza, e a assessoria está promovendo esse terceiro sarau, será o nosso terceiro sarau poético, também envolvendo vários grupos de arte aqui da nossa cidade. Então, para nós aqui do Rio Grande do Norte, é muito importante, né, nós termos formado esse grupo de assessoria, porque foi de fato um divisor de águas para o nosso movimento de arte, através da iniciativa do presidente da federação e do atendimento ao chamado por parte de vários companheiros artistas espíritas aqui do Rio Grande do Norte. Nós, ao longo desses 6 anos, estamos trabalhando nesse sentido de apoiar os grupos, incentivar a criação de outros grupos, fortalecer aqueles já existentes, fazendo oficinas em cidades do interior, para que a gente possa mostrar, né, para o nosso movimento espírita aqui em Potiguar, de que a arte veio para ficar, de que a arte não é mais não pode ser vista mais como uma atividade complementar, uma atividade que muitos veem ainda como uma atividade meramente recreativa, enfim, algo que possa ser utilizado como uma espécie de quebra-galho para alguma outra atividade da casa, e sim como uma atividade que tem o seu valor e que precisa ser observado e respeitado como e reconhecido como um grande veículo de divulgação e de vivência do espiritismo por parte de todos os companheiros, não só os que praticam a arte espírita, como aqueles também que apreciam a arte espírita. Um grande abraço, sucesso ao programa, estamos sempre abertos para novas empreitadas e novas parcerias juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Arte no Centro Espírita, sentimento e conteúdo para a renovação da alma. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas ainda há tempo para um momento de arte e sensibilidade. Eu sou Liraucio Ritt e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá! Vá cantar, minha flor, cantar. Não espere ouro ou compreensão, não espere nada, não. Cante por cantar, seja onde for, cante por sorrir, cante por chorar, cante para si, quando ninguém mais escutar. Vou estender a minha mão sobre o seu coração. Vá cantar, minha flor, vá cantar.
Cante por cantar, seja onde for. Cante por sorrir, cante por chorar. Cante para si, quando ninguém mais escutar. Vou estender a minha mão sobre o seu coração. Vá cantar, minha flor, vá cantar por amor. Vou estender a minha mão sobre o seu coração. Vá cantar, minha flor, vá cantar, vá cantar, vá cantar, vá cantar, vá cantar, vá cantar por Janela para a Arte, uma realização da Associação Brasileira de Artistas Espíritas.